Bora estudar Apocalipse. Eu agradeço de você estar seguindo os nossos estudos. E, assim, foi um desafio muito grande fazer esses estudos. Assim, para mim está sendo muito bom. E eu agradeço as pessoas que me sugeriram, me deram essa ideia para fazer, porque realmente eu tinha uma questão contra o Apocalipse. Eu tinha a impressão que todo mundo que vai estudar Apocalipse fica doido, maluco. Então, eu não quero mexer com isso, Jesus já morreu na cruz para me salvar, tá bom. E era assim, né? Durante uma fase da minha vida eu era simplista. E você pode não acreditar, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou de ir a fundo nas coisas, de repente, com o Apocalipse eu tinha uma certa resistência, exatamente por causa daquela história da linguagem figurada, mas eu acho que não vou entender, né? Ninguém vai entender, ninguém vai me explicar, então aquela linga-linga. Mas a palavra de Deus é muito fiel, nós vemos lá em Tiago, que ele fala, se alguém quer sabedoria, pede a Deus que ele vai dar. Então, o que revela é a verdade é a palavra de Deus, então esse está fazendo pó na minha cabeça. Então, eu convido vocês a pó na cabeça de vocês também. Então, nós estamos lá no nosso estudo nosso estudo 20 sobre o Apocalipse, e eu tenho que explicar uma coisa, tá? É interessante, agora o nosso estudo vai falar sobre as taças, que é a ira de Deus. Então, se você já viu o estudo 19, eu comento por alto exatamente essa questão, que o amor de Deus, a misericórdia, o perdão é longânimo, mas tem data de validade. Tem data de validade. Então, agora nós vemos o juízo de Deus na terra. Fica tranquilo, porque a partir do momento que você se interessou a estudar, a fazer esse estudo, então significa que você tem uma conexão com Deus e você está interessado em saber o que vai acontecer. Então, logo, se você aceitou Jesus como o único intercessor entre você e Deus, então o que acontece? Você está buscando o crescimento, você realmente tem um encontro com Cristo, então realmente você vai ser arrebatado e nós não estaremos aqui quando isso acontecer. Uhul! Então faça tudo para não estar, porque olha, o tempo está se aproximando, nós vemos o cenário pronto, as coisas estão acontecendo e é muito legal. Então, quando nós estudamos Apocalipse, você vê que algumas coisas são figuradas. E João, ele conta a história da humanidade, né? Então, tem uma hora lá que ele conta desde quando Jesus nasceu até Jesus morrer. Então, é assim, é muito interessante você analisar. Se você está pegando esse vídeo agora, eu te convido a assistir desde o primeiro. Você vai ver no primeiro estudo, fala sobre os judeus, o porquê que o judeu não aceita, o porquê que nós aceitamos Jesus como Salvador, como Messias. Tá tudo lá, tudo lá. Então, vamos lá ver. O que acontece? Nós vimos, né? Na história da igreja, né, na história da humanidade, nós temos um paralelo, até aqui no Apocalipse, entre as trombetas e as taças. Se você ver as trombetas, está lá no começo dos nossos estudos, nós vamos ver que as trombetas, quando as trombetas foram tocadas, o que acontece? Houve destruição da terça parte, quer dizer, uma parte. Quando você vê agora das taças, você vê que a destruição é completa. Deus nunca manda um juízo sem avisar antes. Deus nunca dá um decreto sem avisar antes. Aí que está a sua longanimidade e o seu amor eterno, o seu amor profundo. Então, vamos ver. Quando as trombetas soaram ou tocaram, né? Quando as trombetas apareceram, elas estavam dando um anúncio do que estava por vir. Então, ainda tinha chance de arrependimento. Deus sempre avisa com vistas ao arrependimento, tá? Deus não se agrada de consumir as pessoas. Se você viu o estudo 19, ele não vai se agradar de ver as pessoas sendo pisadas no lagar, tá? E o seu sangue escorrendo pelas ruas como o rio. Deus não se agrada disso, por isso que ele sempre deu um aviso, tá? As taças eram semelhantes também às pragas do Egito. E a trombeta, tudo. Então, a história não tem nada de novo. Deus e a sua palavra é sempre o mesmo em todo o tempo. Então, vamos lá. Nosso estudo hoje vai falar do capítulo 15 e 16, que é sobre as taças, e nós vamos ver que o tempo está se cumprindo a cada dia. Deus advertiu antes da destruição, sempre. Deus avisou nos tempos de Noé, depois Deus avisou
na Sodoma, Deus avisou com o Egito para que não tenha alegação de inocência. E se nós hoje, eu e você, estamos tendo esse aviso, é para não alegar inocência, porque Deus é amor e Deus é justo. Ele não vai deixar que ninguém se pereça sem ter sido avisado. Então, o que acontece? Todas as destruições que teve, Deus sempre mandou alguém avisar antes. Nós vemos isso lá com Jonas, e o que aconteceu? O grande barato de Jonas é que Jonas avisou e caiu a ficha do povo, e Deus não destruiu, porque as pessoas se arrependeram. Então, aqueles que foram avisados e que se arrependeram, esses são salvos. Esses não vão passar por o juízo de Deus, tá? Quando Deus vai se irar contra a terra. Então, vamos lá. A tribulação foi feita para selecionar o povo e separar os salvos. A igreja já foi arrebatada. Tá? E depois, durante a tribulação, ainda vem a chance das pessoas se arrependerem, que são esses que são os salvos do último tempo, que nós vemos, aqueles que vão pregar, os que vão ser perseguidos, são aqueles que ouviram os estudos, ouviram alguém falar e, no entanto, não acreditaram, e só acreditaram quando a igreja foi arrebatada. Esses ainda vai ter, olha como o amor de Deus é longânimo, a misericórdia dele é longânima. Esse povo ainda tem um tempo para cair a ficha. Só não vai ter mais chance aquele que se deixar marcar. Nós vimos no estudo anterior que aquele que tiver a marca da besta, ele vai ter o mesmo castigo que a besta, o anticristo e o dragão. Aí você pergunta, e o que é a marca? Veja lá, no estudo 17. No estudo 17, eu levei mais de 2 meses para poder reduzir, compilar a minha opinião, que não é a verdadeira, não é soberana, mas a minha opinião sobre a marca da besta. Então, se você tem dúvida, busca lá nos vídeos, e eu digo, não use apenas os vídeos como sua única fonte de estudo. Ora antes, pegue a sua Bíblia e vai estudar junto, tá bom? Vamos lá. O que acontece? As trombetas, ela tinha um intervalo. Cada vez que tocava uma trombeta, havia um tempo que é para dar chance do povo refletir, para os homens pensar o que vão fazer. A taça não tem tempo, não tem intervalo. Então, é uma depois da outra, porque já é a hora da ira de Deus, já é a hora do juízo de Deus na terra. Então, nós vemos 2 grupos de pessoas, tá? As pessoas da tribulação, que têm a marca de Deus, que foram seladas por Deus, e nós vemos as pessoas que têm a marca da besta. Então, só vai ter esses 2 tipos de gente nesse momento. Então, eu pergunto, eu não quero estar aqui. Eu creio que eu terei sido arrebatada. Mas se eu estiver aqui, eu quero ter a marca de Cristo e não ter a marca da besta. Ué, mas como que eu faço isso? Vai estudar. Encontra Jesus como seu verdadeiro Salvador e você vai ter a marca do Senhor, porque quando Deus olha para você lá de cima, ele não vê o seu pecado, ele vê o sangue do Filho dele em cima de você, porque você aceitou, você foi comprado, você é justificado, você é purificado para poder estar lá com ele, ok? O Apocalipse 15, ele vai descrever um mar de vidro, e é muito legal que se você ver no vídeo lá sobre o trono de Deus, eu consegui achar um vídeo de um americano que fez uma simulação gráfica do que é o trono de Deus e mostra um mar de vidro. Seria como uma prateleira de cristal, onde está toda a galera dos salvos ali, né? Então, o Apocalipse 15, ele descreve esse mar de vidro e que a visão do trono de Deus, os vencedores cantando, um cântico de exaltação aos atributos de Deus. Em seguida, Deus vai enviar os flagelos, que são as taças, tá? E ele fala, vi no céu, vamos lá ler o texto, né? Porque eu vou ler o texto, porque eu não gosto de adaptação livre, tá? Vamos ver o que é que a palavra diz. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. Gente, aqui é que é a destruição total, tá? Pois com esse se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta são aqueles que não se marcaram, são aqueles que passaram pela tribulação. Da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus.
e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, cântico do Cordeiro, dizendo, gente, eu cresci numa igreja e a gente cantava assim, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. É essa a letra do cântico que eles cantavam. Grandes são as tuas obras, o Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse é o cântico dos remidos, dos comprados, aqueles que foram resgatados da mão da besta, tá? E aí depois ele diz, depois dessas coisas, olhei e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos e os 7 anjos. Então, agora nós vamos ver quais são os 7 flagelos, quais são as 7 taças, a última punição de Deus para a terra, para aqueles que não adoraram, para aqueles que não reconheceram Jesus como o único intermediário entre o homem e Deus. Então, vamos lá. A primeira taça. Punição aos marcados pela besta. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 cóleras da taça de Deus. Saiu o primeiro e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Vamos lembrar que as pragas do Egito, mais ou menos a mesma coisa. Aqui está dizendo, todos os homens que tinham a marca da besta, os adoradores da imagem da besta, tinham úlceras malignas e perniciosas. A segunda taça. E derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Quando você vê a trombeta, morreu uma parte, e agora morre o resto. Imagina o mar não tendo mais vida, virou sangue, então não havia mais vida, então é um depois do outro, tá? Aí nós vemos a terceira taça. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e fontes de água se tornaram sangue. Então vi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu os que és, o santo que julgasse todas as coisas, se derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. E ouvi do altar que dizia, certamente o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui ele está falando, vocês mataram as minhas testemunhas, vocês mataram os meus amados, então vocês beberam do seu sangue, então agora vocês vão beber do sangue. Gente, acabou a água potável, porque acabou a água do mar e acabou a água dos rios, então para você ver que é uma cadência para a destruição da terra mesmo, como nós conhecemos, porque não tem mais água. Então as águas do rio se transformaram em sangue, digamos que é numa retaliação, num castigo, uma consequência pelos mortos perseguidos que a besta e a sua turminha fizeram com os salvos, aqueles que se converteram depois durante a tribulação, ok? Quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens como fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E no meio do sofrimento, eles não reconheceram, eles blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Sabe por quê? Vou contar uma coisa. Sofrimento não te religa a Deus. A única coisa que te religa a Deus é Jesus Cristo. Então, se você, mesmo sofrendo, se você não é através de Cristo, você não vai salvo. Gente, eles estavam sofrendo e mesmo assim blasfemavam.
blasfemaram. Esse é o povo que vai ser destruído, aquele povo que não está nem aí com nada. Então, o que acontece? O sol foi para queimar a pessoa, e o que eu vejo é assim, eles morrendo de úlceras, sendo queimados em cima das úlceras, das feridas, não levam arrependimento, porque o único que leva arrependimento é Jesus Cristo. E eles não aceitaram Jesus Cristo, eles tinham a marca da besta. Eles tinham, não, eles vão ter a marca da besta. Então, acabou, bal para eles. Quinta taça. Derramou o quinto anjo a taça sobre o trono da besta e queimou, e o reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e úlcera que sofreu, e não se arrependia de suas obras. Então, a quinta taça queima o império do anticristo, que é a besta. Então, ele vai fazer o quê? É ali a liga das nações que se uniram contra. Então, aqui nós vamos ver que é o seguinte, nós não sabemos ainda se a Babilônia, que é colocada, que vai ser uma nova Babilônia, que nem se você for olhar lá no livro de... lá no novela Apocalipse da Record, eles colocam que foi feita uma nova Babilônia com tecnologia, não sei o quê. Se nós olharmos... quando fala da Babilônia, pode ser tanto Constantinopla, porque ela tinha 7 montes, ou pode ser Roma, porque tinha 7 montes. Então, não se sabe se vai ser Constantinopla, vai ser Roma, ou se vai ser a nova Babilônia, tá? Então, eles vão se unir e vão formar um reino, tá? Vamos dizer, a resistência contra Deus, né, meu? Que coisa mais ignorante, mais burra, né? Então, eles vão fazer, e aí a quinta taça vai ser queimado, toda essa estrutura política, tá? Dos reinos. Sexta taça, o rio Eufrates seca. Então, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O que acontece no rio Eufrates? O rio Eufrates, aonde o Jardim do Éden foi lá do lado, onde começou a história da humanidade. E como é um rio muito grande, tanto de profundidade como largura e comprimento, ele é meio intransponível. Então, meio que ele protege, tá? a região ali de Jerusalém, de Israel, ele protege aquela zona lá. É o rio Eufrates que divide o mundo ocidental e o mundo oriental, tá? E o que acontece? Vai secar. Então, se vai secar, vai virar uma estradinha para os exércitos atravessarem. Nós não sabemos se é muçulmano misturado com chinês, isso nós vamos ver lá para frente. Tem um estudo muito legal falando sobre esses exércitos, quem é o povo que vai compor esse exército, mas o rio Eufrates vai secar, tornando-se um caminho, tá? E depois ainda fala. Então, vi da boca do dragão, da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Eles ainda acham, gente, com tudo isso, estão tudo ferrado, porque são homens e estão tudo com úlcera, estão sem beber água, eles estão com úlcera e eles estão queimados pelo sol. E mesmo assim, eles ainda vão querer ajuntar os reinos para pelejar contra Deus. Me explica o que está acontecendo. Mesmo porque ele sabe qual é o seu destino. O diabo sabe o que está esperando. Porque se eu tenho acesso à Bíblia, você acha que ele não tem? Você acha que ele não tem. Ok, ele sabe. Mesmo assim, vamos dizer que ele está tentando resgatar o restinho que tem, né? Levar o resto do povo para ele. Ok. E aí, ele fala ainda no versículo 16: eis que venho, como vem o ladrão. Vem o ladrão não é para roubar, tá, gente? É que é sem você saber. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e para que não veja a sua vergonha. Quando fala das vestes, é da cobertura de santidade que foi nos dada por Cristo, tá bom? Sétima taça. Sétima taça é a última. Olha só. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está. Está consumado. Nós vimos isso lá na cruz. Quando Jesus estava crucificado, pediu para perdoar aqueles homens, ele olhou para o céu e falou, está consumado.
Cada vez que Deus fala, está consumado, começa uma nova era. Foi ali que começou a era da igreja, a era da salvação através de Cristo. Foi ali que Jesus abriu o caminho para a vida eterna, tá? Então, aqui é a segunda vez que Deus vai falar, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra, de tão grande que foi o terremoto, e forte. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, saraiva é chuva de pedra, tá? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento gira, ainda eu já ouvi 2 comentários, que um é 35 quilos, outro é 50 quilos. Não importa, gente, imagina uma pedra desse tamanho caindo do céu, tá? Então, pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo e da chuva de pedra, os homens blasfemavam de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, o que é as 7 taças? As 7 taças é a consumação da ira de Deus. É diferente das trombetas, porque as trombetas é para avisar. A trombeta é para... ainda tem uma chance, sabe? É Deus te dando uma pausa. Olha o que vai acontecer. Agora já acabou. Nas 7 taças já é definitivo. Então, você precisa entender que a misericórdia de Deus, embora ela seja longa, ela seja esticada até as últimas consequências, até o ponto de Deus dar o filho dele como nosso intercessor, o que acontece? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E essas pessoas são consumidas e aniquiladas. Não podemos deixar para decidir em cima de uma hora. Então, as trombetas estão sempre avisando e a taça é ao juízo. Então, eu digo para você, mas eu não estou no Apocalipse. Ok, tudo bem, você acha que o Apocalipse vai demorar. Todas as vezes que você ouviu uma palavra, que você ouviu Jesus te ama, que você ouviu alguma pregação, que você ouviu alguma coisa, pode ser que isso tenha sido a trombeta de Deus na sua vida. É o aviso para o que vai acontecer. Não espere a taça. A taça pode não ser no Apocalipse, a taça pode ser na sua vida, o dia da sua morte. Aí não tem mais jeito. Não adianta acender vela para morto, gente, já morreu. Tá? A Bíblia diz, ao homem é permitido morrer uma só vez e depois disso juízo, está lá em Hebreus. Então, às vezes você já ouviu durante toda a sua vida o tocar da trombeta. Quando você recebe um folheto, você ouve uma mensagem, você ouve alguma coisa, porque Deus, ele é amor, ele não é injusto, ele não vai permitir que ninguém pereça sem ter a chance de escolher. Então, eu sei que eu tive essa chance. Eu aproveitei essa chance. Eu quero saber se você teve essa chance e aproveitou. E eu vou mais longe. Se você está vendo, é porque você já está no time. Aí eu te falo, você está tocando a trombeta para as pessoas. Você não tem que chegar para uma pessoa e falar, porque você vai ser fulminado, não sei o que, no fogo ardente. Fala o que Jesus fez. Fala o que Jesus fez na sua vida. Mesmo que você não saiba pregar, você fala o que Jesus fez na sua vida. Porque pode ter uma pessoa que vai se identificar com a mesma necessidade. Fale a tempo e fora de tempo. Pode ser que o que você fale hoje, você não importa, não dê importância. Pode ser a trombeta que vai salvar a vida de uma pessoa. Então, nós estamos nos últimos tempos, eu creio, o cenário está pronto. Está quase no jeito. O pastor Cláudio Duarte, que eu amo as coisas que ele fala, ele diz que Jesus já saiu de lá, está preso do pedágio. Porque você vê as coisas acontecendo. Então, está chegando o tempo do juízo. Mas, às vezes, eu não vou ver o arrebatamento, o meu avião cai antes. E se o avião cai antes, é a sua taça. Se você é acometido de uma enfermidade, pode ser a sua taça, onde não tem mais jeito. Então, aproveite o soar da trombeta, que é o anúncio das coisas que vão vir. O anúncio daquele Jesus que morreu na cruz para te salvar e para te dar livre acesso até o Santo dos Santos. Ele é o sacerdote que rasgou o véu de cima e embaixo, que separava o lugar onde Deus habitava e o homem. E Jesus veio para rasgar esse véu, para abrir. Hoje, Deus não é algo soberano. Ele é meu pai. Ele fala que ele é meu pai. E o meu pai me pega no colo quando eu estou com medo. E dá um beijinho na minha testa, afaga os meus cabelos. Olha que poético. E fala, fica tranquilo, porque eu vou cuidar de você.
É esse o relacionamento que eu quero ter hoje. Então, se você está estudando Apocalipse só para ter medo, apaga isso, estude o Apocalipse para agradecer do que Deus te livrou. Agradecer do amor que ele despendeu na cruz por você através do seu Filho Jesus. Então, eu encerro o nosso estudo de hoje, o capítulo 15 e 16, fazendo um convite para você. Fale a tempo e fora de tempo, porque depois da morte não há mais conserto. Então, que o que a gente esteja ouvindo hoje não sejam as taças, sejam as trombetas anunciando o que vai acontecer. E a gente fica esperto, se liga e vamos fazer a diferença e vamos todos morar com Cristo. Amém.